venham aqui à frente, a começar, pode vir aqui, vamos orar com as crianças. Vamos orar? Fala, Pai do céu. Senhor, nós te bendizemos por cada criança aqui que está conosco e rogamos, ó Pai, que a tua bênção também esteja sobre elas. Pedimos também pelas famílias que elas representam, os pais, as mães, tanta luta, Senhor, mas que o Senhor os capacite para que possam amar, cuidar, ter as condições para ser uma bênção para os seus filhos, ó Pai. Essa igreja também acolha, ministre na vida dessas crianças a semente da tua palavra. Fala com elas, ó Pai, abençoa os professores, o tempo que as crianças têm aqui conosco. Também abençoa todo o teu povo, a tua igreja, que vai ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Deus abençoe, viu? Pode ir lá, continua, Katia. Quero convidar o pastor Luiz, será o responsável hoje por trazer a mensagem da parte de Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na sua vida. Tema da mensagem desta noite: coragem em meio às fraquezas, ou coragem em meio às nossas fraquezas. Nós vamos fazer uma visita à igreja primitiva, igreja lá do primeiro século, especialmente a igreja de Corinto. E nós vamos estar lendo 15 versículos agora, escritos pelo apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 até 15. Pode começar. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados,
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração, enquanto isso eu pedi para o irmão trazer aqui um copo de água. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra limpa, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus da igreja, o nosso Deus. O mesmo Deus que falou essas palavras para o apóstolo Paulo, lá no primeiro século da igreja primitiva, Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai, para que a tua palavra, Pai, possa causar mudança em nossos corações. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Alguns meses ou possivelmente um ano ou mais depois que ele escreveu a primeira carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela já tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele de longe, ele acompanhava o desenvolvimento daquela igreja. Provavelmente ele escreveu esta carta na sua terceira viagem missionária. Ele provavelmente estava ali na cidade de Filipos, na Macedônia, e ele foi se encontrar ali com Tito. Tito tinha ido visitar a igreja de Corinto e estava trazendo algumas notícias para o apóstolo Paulo. As notícias não eram nada boas. O apóstolo Paulo, que tinha se empenhado, que tinha se dedicado para que aquela igreja pudesse progredir, estava tendo naquele momento a infiltração de algumas pessoas que estavam confundindo a mentalidade, a mente, os pensamentos daqueles primeiros cristãos. Existia na igreja de Corinto falsos mestres judaizantes que estavam infiltrados na igreja. Os judaizantes, meus irmãos, eles eram uma seita de cristãos primitivos que acreditavam que as pessoas que se convertiam ao cristianismo, como o apóstolo Paulo havia pregado, elas deveriam também olhar para o judaísmo, olhar para a antiga religião judaica. E não foi isso que o apóstolo Paulo havia pregado, havia ensinado na igreja de Corinto. Paulo, de forma simples, pregou o evangelho da graça para a igreja de Corinto. Paulo pregou que Jesus havia vindo aqui na terra, ensinado grandes lições de amor e de vida, e havia morrido por aquelas pessoas e por nós hoje também, mas havia ressuscitado. Se nós imaginarmos que Jesus morreu no ano 33 da era cristã, nós estamos aqui, conforme eu falei, Paulo escrevendo essa carta, essa mensagem para a igreja de Corinto no ano 57, aproximadamente 25 anos haviam passado que Jesus havia estado aqui na terra, morrido e ressuscitado.
E a responsabilidade do apóstolo Paulo era tremenda, porque o evangelho que Jesus havia ensinado era o evangelho da salvação das nossas almas. Se eu e você estamos aqui nessa igreja nesta noite, é porque Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida. E se o apóstolo Paulo não tivesse essa preocupação com aquelas pessoas que estavam se infiltrando na igreja, talvez o evangelho tivesse sido distorcido, talvez levasse mais tempo para que aqueles primeiros cristãos, aquelas primeiras igrejas, pudessem se consolidar. Mas Deus, na sua soberania, no seu controle, controlava a igreja. E aí Tito foi visitar a igreja de Corinto e chegou com a informação dizendo para o apóstolo Paulo: olha, tem um grupo de pessoas lá na igreja de Corinto que eles estão querendo fazer o seguinte: eles estão querendo que aqueles cristãos que se converteram, eles comecem a seguir o calendário judaico. O apóstolo Paulo fica imaginando, né? Ele deve ter olhado para Tito: como assim? Não foi isso que eu ensinei. Eu ensinei a mensagem da nova aliança. Jesus morreu, ressuscitou, nós vamos ter vida. Não precisamos mais das festas judaicas. Não precisamos também. Os judaizantes queriam que os novos convertidos, os cristãos, fizessem a circuncisão. Mas não foi isso que Paulo havia ensinado. Os judaizantes ainda queriam que aqueles novos convertidos, aqueles novos cristãos, pudessem seguir a dieta judaica, a alimentação que os judeus faziam conforme a lei mosaica, conforme estava escrito no livro de Levítico. Uma outra coisa que os judaizantes lutaram para desqualificar o apostolado de Paulo. Queriam invalidar aqueles ensinamentos. Então a oposição que o apóstolo enfrentou era muito grande. Por que nós estamos estudando isso, meus irmãos? Talvez você possa pensar: aquele tempo era um tempo diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no século XXI, pastor. A igreja se modernizou, nós temos outras coisas a pensar. Mas a situação é muito parecida, meus irmãos, com a igreja primitiva. Nós, como igreja do Senhor hoje, no século XXI, nós somos desafiados a vencermos as heresias, a vencermos seitas, a vencermos ensinamentos errados que precisam ser consolidados conforme a palavra de Deus, precisam ser vencidos. Nós não podemos ficar calados diante de heresias, diante de coisas que vão afastar pessoas da graça de Jesus. O que nós vamos estudar? Basicamente, fala da nossa fraqueza. Se eu for olhar para a minha vida, se você for olhar para a sua vida, talvez você possa falar: pastor, eu não tenho forças suficientes, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades. Como é que eu posso pregar o Evangelho? Como é que eu posso ensinar o Evangelho para um mundo que não crê mais em Jesus? Nós, se formos visitar lá fora pessoas que não conhecem o que você conhece, a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que essas pessoas vivem um estilo de vida como se Deus não existisse. E você vai chegar lá, o Evangelho, com a sua Bíblia, falando de Jesus para essas pessoas. Porque esse é o significado, esse é o sentido de nós estarmos adorando a Deus. Nós somos privilegiados, meus irmãos, de recebermos a salvação de graça por Jesus. Quando nós morrermos, nós temos a certeza da vida eterna. Mas nós temos uma missão a cumprir. A mesma missão que o apóstolo Paulo desempenhou naquela igreja primitiva não é diferente da missão que nós hoje, como igreja, precisamos cumprir, pregando a mensagem do Evangelho, falando de Jesus. Todos nós estamos aqui. Eu costumo usar a seguinte expressão: nós temos um mini-mundo, nós temos pessoas que nós convivemos diariamente ou semanalmente, pessoas do seu serviço, parentes, amigos, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão esperando de você uma palavra amiga, uma palavra de salvação. E é nesse mini-mundo, meus irmãos, que
nós vamos falar de Jesus. Para aquelas pessoas que Deus colocou à nossa disposição, para aquelas pessoas que Deus colocou diariamente na sua direção. Nós não podemos ficar calados, meus irmãos, diante desta tão grande salvação. E a pergunta que nós vamos responder, pensando em 3 aplicações aqui: como termos coragem para pregar o Evangelho em meio às nossas fraquezas e um mundo tão longe de Deus? De novo, como termos coragem para pregar o Evangelho em meio às nossas fraquezas e um mundo tão longe de Deus? E quando eu falo em fraquezas aqui, meus irmãos, eu não estou pensando em fraquezas morais, né? Todos nós que estamos aqui, nós sabemos que fomos salvos por Jesus e tentamos todos os dias vencermos o pecado. Mas nós não estamos imunes às circunstâncias da vida. Temos problemas. E se nós ficarmos olhando apenas para os nossos problemas, pessoas vão morrer no seu mini mundo, onde você tem acesso todo dia, sem conhecer a mensagem da cruz. E Deus está te chamando nesta noite, você que está aqui, para essa responsabilidade. Não fique calado. De alguma forma fale de Jesus. As pessoas estão clamando por Jesus. Nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo ele conseguia fazer isso, porque ele tinha muito mais problemas do que nós temos hoje, meus irmãos. Vocês podem ter a certeza disso. Ele era perseguido, os romanos estavam ali, os judaizantes não queriam que o evangelho fosse pregado, e Satanás também não queria que a mensagem do evangelho pudesse chegar até onde ela chegou, no século XXI. O primeiro ponto que eu queria estudar com os irmãos, pedir para a Marcela colocar o próximo slide. Teremos coragem se nós estivermos alicerçados na verdade bíblica. A coragem que o apóstolo Paulo tinha, meus irmãos, era movida pela fé que ele tinha no Deus que o havia salvado, mas também pelas convicções bíblicas, por aquilo que na tradição oral tinha chegado até ele, pelos evangelhos, por aquilo que ele tinha experimentado diante de Deus. E hoje nós temos a bênção de termos a Bíblia Sagrada completa à nossa disposição. Primeiro e segundo versículos que nós lemos, eles falam sobre esta verdade bíblica. Mas eu queria voltar um pouquinho para trás agora e mostrar para os irmãos como é que eram as condições do apóstolo Paulo para ele poder pregar o Evangelho. Porque ele estava pregando o Evangelho ali para um povo que tinha a religião judaica como a religião principal. Ele não estava pregando para um povo que não tinha uma religião. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreve no capítulo anterior, capítulo 3, versículos 13 e 14. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece como delito da antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha consciência que existia um véu espiritual, uma máscara fechando os olhos, o entendimento, a mente daqueles cristãos que eram judaizantes. Eles não conseguiam compreender quem era Jesus. E hoje nós vivemos na mesma expectativa. Muitas pessoas você vai falar de Jesus e elas vão ouvir e vão permanecer como se nada tivesse acontecido. Mas quando nós conhecemos a Cristo de forma plena, quando Cristo ele nos transforma, então o Evangelho se torna real na vida daquelas pessoas que vão nos ouvir. Próximo slide, Marcelo. Os 2 primeiros versículos que nós lemos mostram como é que Paulo ele falava de Jesus
essa igreja era uma igreja tão difícil, um momento tão difícil para ele. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. O ministério do apóstolo Paulo, meus irmãos, era um ministério de amor, de misericórdia. Ele estava preocupado se aquelas pessoas iriam para o inferno ou iriam para o céu. Uma coisa importante, diante de tantas acusações que eram feitas, falsas, o apóstolo Paulo não se corrompia. Ele não queria pregar um evangelho que fosse diferente do evangelho da cruz, do evangelho da salvação em Jesus. Hoje, se nós olharmos para o mundo que nós estamos vivendo, muitos locais, muitas instituições religiosas estão preocupadas que as igrejas possam estar cheias de pessoas. Mas não é essa a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo e a nossa preocupação em falarmos de Jesus é pregarmos a palavra como ela está escrita. Não prometermos coisas que a Bíblia não ensina. O objetivo de Paulo e o objetivo nosso como igreja reformada, como igreja cristã, é ensinar a você a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus, de comunhão total, que você não precise de intermediários. Você vai vir para a igreja para adorar a Deus, você vai vir para a igreja para você poder se comunicar aqui com a sua fé, adorar a Deus, cantar, louvar o Criador, escutar uma mensagem que te fortaleça espiritualmente, mas diariamente você vai ter condições de poder buscar a Deus, de poder ter essa comunhão com Deus, porque a vida de Cristo, ela vai estar no seu coração. A vida de Cristo vai estar no seu coração. E nós não precisamos, meus irmãos, como o apóstolo Paulo falou, usarmos de enganos, ficarmos inventando coisas, prometendo coisas que a Bíblia não ensina. O Evangelho é muito simples, meus irmãos. Basta crer em Jesus. Se eu crer em Jesus, se eu acreditar em Jesus como Ele é realmente, a minha vida se transformará. Essa é a promessa de Deus. Isso é que o apóstolo Paulo falava. E ele tinha misericórdia, o ministério dele era de misericórdia. Apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das coisas que aconteciam, ele não desanimava. E é esse entusiasmo que Deus espera de mim e de você. Esse entusiasmo pelas almas, pelas pessoas que estão indo para o inferno, na sua vizinhança, ao redor da sua casa, tem centenas, dezenas de pessoas que estão indo para o inferno. A Bíblia ensina isso, meus irmãos. Se você não estiver com Cristo, você está perdido. Mas o apóstolo lhe falava de misericórdia. E apesar das perseguições, ele não desistia. Próximo slide, Marcelo. Qual que é a visão que nós temos quando nós pregamos o Evangelho? O apóstolo Paulo tinha muitas barreiras, mas ele não desistia. Ele sabia que aquele Evangelho podia ser modificado. Ele não podia inventar coisas. O Evangelho era simples. Jesus morreu, ressuscitou. Se eu crer em Jesus, eu estou salvo. Olha a visão do apóstolo Paulo. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. Para aquelas pessoas que estão indo para o inferno, ele está encoberto. Para aqueles que estão morrendo sem Cristo, ele está encoberto. Quem está por trás do coração duro das pessoas? Talvez você já falou de Jesus, insistiu, falou do seu vizinho, do seu parente, mas nada acontece. Quem está por trás disso também, além do coração duro, além do nosso próprio coração depravado? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Nós estamos aqui no primeiro século, 20 séculos para trás. O Deus desta era, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que as dificuldades que nós vamos ter, meus irmãos, na pregação do Evangelho,
elas consistem basicamente aí da própria dureza, da própria depravação humana, mas também nós temos aí que lutar contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Satanás, ele também pede que as pessoas entendam que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus conosco, que Jesus aqui na terra é a imagem de Deus. Próximo slide. Uma outra coisa importante quando nós pregamos a Bíblia: o que você vai falar? O que você vai pregar? Parece complicado, mas é simples. Se você tiver Jesus, se você viver com Jesus na sua vida, você vai querer que as outras pessoas que você convive também venham a Jesus. O apóstolo Paulo ele falava, e aqui ele está se defendendo. Se nós observarmos do capítulo 2 até o capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 2 até o capítulo 5, esses capítulos eles refletem uma defesa do apóstolo. Ele está mostrando para aquelas pessoas que estavam acusando ele do que ele acreditava. E é exatamente isso que nós temos que saber. O que eu acredito? Pois nós não pregamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não prego a minha vida, eu não fico pregando aqui autoajuda. Hoje nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que outro evangelho está sendo pregado. O evangelho que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho do aqui e agora. O evangelho que vai te trazer prazer para esta vida. O evangelho disfarçado, mas que não é evangelho. O que o apóstolo Paulo falava? Eu não prego a mim mesmo, eu não estou pregando uma autoajuda, mas eu prego Jesus Cristo, Senhor, e nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Ele está dizendo para você e eu, nós temos aqui na igreja hoje várias pessoas que são líderes. Nós vamos ter em breve uma eleição para presbíteros. O que ele está dizendo? Nós como escravos de vocês. Você que é líder, você que está aqui na igreja trabalhando no Senhor, pense no que o apóstolo falou. Você é escravo de Deus, mas você é escravo dos irmãos, você é escravo da tua igreja, por amor de Jesus. A sua dedicação como presbítero, a sua dedicação como diácono, a sua dedicação em qualquer departamento da igreja é por amor de Jesus. O que você faz, o que eu faço, tem que ser feito da melhor forma possível, por amor de Jesus, para que outras pessoas, meus irmãos, possam compreender a razão da nossa fé, aquilo que você acredita, e possam viver com alegria no seu coração. Versículo 6: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandeça a luz. Pois Ele brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. Vamos explicar isso aqui, está muito complicado esse versículo, né? Imagina que você vai pregar o evangelho para um ateu inteligente, uma pessoa que conhece tudo, conhece inclusive a história do cristianismo. Se você for falar para essa pessoa que é ateu de Jesus Cristo, ele vai falar para você: eu já sei essa história. Eu sei que Jesus veio aqui na terra, nasceu na manjedoura, morreu, ressuscitou. E daí? O que acontece, meus irmãos, no coração de um ateu? Ele tem um conhecimento teórico de quem é Jesus, mas ele não experimentou, ele não conheceu a Jesus como eu e você conhecem. Porque para que você conheça Jesus, Jesus tem que nascer no seu coração de forma espiritual. A glória de Deus tem que brilhar no seu coração. E essa é a diferença entre você pregar a Jesus, pessoas ouvirem, aceitarem, e pessoas não aceitarem. Não depende de nós, não depende do que eu conheço. É lógico, a gente tem que conhecer a fé cristã, a Bíblia, o que você vai falar, tem que ser alguma coisa real no seu coração. Jesus morreu por você, você vive com Jesus, mas pessoas estarão ouvindo e pessoas estarão rejeitando, conforme
Deus tocar em cada coração. Próximo slide, Marcelo. Interessante que pessoas vão se converter, meus irmãos, não pelo teu esforço. Não se preocupe no que você vai falar, mas Deus vai usar você em falar, né? Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós temos esse tesouro. Qual que é o tesouro que o apóstolo Paulo está nos falando aí, meus irmãos? O tesouro é Jesus Cristo. Nós temos esse tesouro no nosso corpo. Ele compara o vaso de barro com uma estrutura humana. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Por nós mesmos, meus irmãos, por mais que eu me esforce, por mais que eu fale de Jesus, nada acontecerá se o poder de Deus não tocar, não iluminar o coração daquela pessoa que está ouvindo a mensagem de salvação. Esse poder que Deus nos permite, ele vai habitar no seu coração e no meu coração. Nós somos vasos de barro. Você já pegou um vaso de barro? Tem alguma beleza no vaso de barro? Se fosse um vaso, se a Bíblia falasse aqui um vaso de ouro, talvez chamasse a nossa atenção. O apóstolo Paulo poderia falar, nós temos esse tesouro, um vaso de ouro, um vaso que tem um valor comercial, um valor financeiro. Mas o apóstolo Paulo está falando que o Evangelho foi colocado num vaso de barro. O vaso de barro não sou eu e você. Não temos beleza em nós mesmos. Nós não temos condições, pelo nosso próprio esforço, meus irmãos, de falarmos de Jesus. Mas esse vaso de barro, que é imperfeito, que é pecador, quando ele se encontra com Deus, quando ele se encontra com Jesus, Jesus nos transforma, Jesus nos ilumina, Jesus faz com que esse vaso de barro possa pregar o Evangelho. O mérito não está no vaso de barro, o mérito não está no instrumento que Deus usa, não está em mim e em você. O mérito é em Jesus, que na cruz nos salvou. Próximo slide. Como eram as condições? Nós vamos ver agora, meus irmãos. Como eram as condições do apóstolo Paulo aqui na igreja primitiva, Nós temos aqui alguns relatos dele em 1 Coríntios, no capítulo 4, primeira carta que ele escreveu para aquela igreja. Qual eram as condições que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho? Talvez você possa pensar, pastor, mas eu tenho tantos problemas, eu não vou conseguir pregar o Evangelho. Mas como eram as condições do apóstolo? Olha só, até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Talvez você aqui seja privilegiado, Não estamos passando fome, Não estamos passando sede, todos estamos bem agasalhados, temos condições de pregar o Evangelho. Mas como é que Paulo pregava o Evangelho? Ele estava sendo tratado ainda brutalmente, Não temos residência certa. Todos nós que estamos aqui, pelas misericórdias de Deus, nós podemos sair da igreja e voltarmos para a nossa residência, para a nossa casa, com conforto. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, olha que vida o apóstolo Paulo vivia. Quando somos amaldiçoados, o que ele fazia? Ele revidava, ele dava socos, ele lutava, não. Quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos, porque ele sabia, meus irmãos, que dependia dele pregar o Evangelho. Quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nós nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala que ele se tornou a escória da terra, o lixo do mundo, o resto. Mas Deus, na sua glória, pegou a mensagem
que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja de Corinto e transformou em uma mensagem de poder. E aquelas pessoas foram salvas e outras igrejas foram construídas e o Evangelho chegou até nós hoje. Um outro texto que fala da sua vida difícil, e para Marcela colocar o próximo slide, é um texto um pouquinho na frente aí, 2 Coríntios capítulo 6, 3 a 10. Paulo não se preocupava muito, porque ele era caluniado, né? Então ele se preocupava muito com a sua imagem. Nós, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho. O que você faz? O seu comportamento. As pessoas lá fora, elas vão ver Jesus, não pelo que você fala tanto, mas pelo seu comportamento, pelo seu viver diário. Como é que você age? Como é que você reage? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua comunicação no trabalho? Você é uma pessoa agressiva? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa que transmite Cristo? Então é isso que ele falava. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos. A vida do apóstolo Paulo não era nada fácil, meus irmãos. Em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça. O apóstolo Paulo se defendia com o Evangelho, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou de boa fama, tudo tidas por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, não tendo nada tendo, mas possuindo tudo. Quando você tem o Evangelho de Cristo no seu coração, você pode não ter nenhum bem daqui da terra, mas você tem o melhor. O sofrimento, meus irmãos, que estava ali no apóstolo Paulo, está também em nós hoje, para nos aperfeiçoar. Talvez você passe por probleminhas, né? E é comum nas igrejas nós encontrarmos problemas, às vezes algum mimimi, alguma fofoca, né? Mas tudo isso, né, tem que ser relegado, meus irmãos. A gente tem que pensar no objetivo maior. Nós somos seres humanos, nós somos seres pecadores, seres sujeitos a mazelas aqui nessa terra. E como o apóstolo Paulo, nós temos que ter essa consciência que de nós depende o crescimento desta igreja, o crescimento das pessoas que vão depender do Evangelho que esta igreja vai pregar. E a sua vida é a vida que as pessoas vão enxergar. Vamos passar para o próximo slide, voltando ao texto que nós estamos estudando. O que acontece comigo e com você? Né? Então, isso aqui é uma coisa que talvez seja bem real na sua vida. Talvez você pense, pastor, eu vim para a igreja hoje para escutar uma mensagem, poder, uma mensagem que possa carregar as minhas baterias, que eu possa sair aqui animado, pastor. Né? Mas, o que a Bíblia, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Se eu estiver conectado com Deus, se você estiver conectado com Deus, né? Se nós estivermos, meus irmãos, ligados com esse Deus que criou os céus e a terra, passaremos por circunstâncias difíceis, passaremos por tribulações, mas não estamos sozinhos. De todos os lados, meus irmãos, somos pressionados. Parece que isso aqui foi escrito, né, para a crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo no primeiro século. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Como cristãos, meus irmãos, não importa a pressão que você vai passar nesta vida, você não vai se desanimar, porque Jesus que habita no seu coração vai te dar força para você vencer qualquer pressão externa. Ficamos perplexos, mas não desesperados. No original grego, essa palavra perplexo aí, né, ela tem o sentido de sem saída. Né? Quando você está numa situação, você está vivenciando, você não encontra saída. Já passamos por situações assim? Com certeza.
Com certeza, todos nós que estamos aqui já passamos por uma situação que você olha e fala, e agora? O que eu vou fazer? Tem saída. A palavra perplexo aqui tem esse significado, né? Que não tem saída, né? Não tem saída. Mas nós que somos cristãos, nós não ficamos desesperados. O Evangelho que habita no meu coração, o poder de Deus que está no meu coração, que está no teu coração, não te deixa desesperado. A solução Deus vai mandar de alguma forma, você vai encontrar a saída. O medo, meus irmãos, é algo normal. Né? Nós que somos cristãos, nós não somos super-heróis. Nenhum de nós que está aqui, nós temos poder em nós mesmos. Nós somos esse vaso de barro. Quando você pensar, quem é você? Pense nesse vaso de barro. Um vaso que depende de Deus dentro de você, para que aquele vaso de barro possa sobreviver. Sem Deus, né, na nossa vida, esse vaso de barro vai ser quebrado. Mas com Deus, quando nós estamos com Deus, né, nós podemos ser perseguidos, meus irmãos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque o vaso vai ser mexido, o vaso vai ser quebrantado, você vai ser mexido, você vai ser quebrantado, mas para que a glória de Deus possa se manifestar através da sua vida, para que você possa se aperfeiçoar, trazemos sempre em nosso corpo o mover de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Cristo, meus irmãos, ele vai se manifestar em você. Cada vez que você passa por uma situação difícil, cada vez que você passa por uma oposição aqui nessa terra, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na sua vida. Você está experimentando essa comunhão com o Eterno, você está conectado com Deus. Não tem bênção maior, meus irmãos, de nós não termos nesta vida nenhuma coisa a nos proteger, a não sermos protegidos pelo próprio Deus, conectados com Deus. Passamos por situações de morte. O pastor Kleber comentou no começo do culto, nós não sabemos o nosso futuro, não é, pastor? Eu não sei o meu futuro. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã, nem você, né? Mas conectados com Cristo, ligados com Cristo, não importa qual perseguição, você que é vaso de barro, mas vaso ligado com Deus, vaso conectado com Deus, você vai transbordar desse amor, você vai receber a proteção de Deus na sua vida, você vai transmitir o Evangelho de Cristo para aqueles que não o conhecem. Próximo slide. Para nós finalizarmos, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos fala aqui no terceiro ponto? Teremos coragem para falarmos de Cristo, porque cremos com o coração e não apenas pelo conhecimento humano. A diferença entre nós e aquele ateu que conhece a mensagem da cruz é que eu e você, nós podemos experimentar com vasos de barro a presença de Deus. Talvez aquela pessoa intelectual que conhece a mensagem do cristianismo não tenha mudança de vida. Por que ela não tem mudança de vida? Porque ela não orou, ela não teve a comunhão com Deus, ela não experimentou o que eu e você podemos experimentar. A alegria de podermos conversar com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. Quando nós cremos em Jesus, meus irmãos, não apenas de forma teórica, quando nós cremos em Jesus de verdade, quando nós experimentamos em nosso corpo a fragilidade que nós somos como pessoas aqui da terra, mas ligados com Deus, conectados com Deus, nós não conseguimos ficar calados. Eu creio nesse Evangelho e eu falo. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque nós sabemos o que o apóstolo Paulo cria, o que eu creio, meus irmãos, o que você crê. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso que acontece conosco, meus irmãos, as circunstâncias difíceis, os problemas que você vive, Deus permite na sua vida, Deus permite na minha vida, para que esse Evangelho da graça, esse Evangelho que transforma um vaso de barro, num vaso que possa ser usado pelo Criador, num vaso que possa ser usado por Deus, possa realmente acontecer.
Outras pessoas, meus irmãos, vão ver, vão conhecer a Jesus, vão conhecer esse Evangelho que você conhece. Quando você se derramar na presença de Deus, quando você, passando por problemas, passando por tribulações, você entender que você é vaso de barro, vaso imperfeito, vaso que depende totalmente de Jesus para caminhar aqui nessa terra. Não precisamos de intermediários, meus irmãos, não precisamos fazermos promessas mirabolantes, não precisamos fazer rituais para nos aproximarmos de Deus. Basta você abaixar os seus olhos, a sua cabeça, em humildade diante desse Deus que criou os céus e a terra, reconhecer Ele na sua vida e começar a experimentar que, apesar da luta, apesar da tribulação, apesar dos problemas e circunstâncias difíceis que todos nós passamos, Deus Ele trabalha para que eu e você possamos ter essa coragem, a coragem de falarmos de Jesus, a coragem de podermos pregar esse Evangelho através da nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra foi pregada. Te agradecemos, ó Pai, porque somos vasos de barro, vasos imperfeitos, ó Pai, que precisamos crescer ainda em Ti, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Pai, porque passamos por circunstâncias difíceis, como o apóstolo Paulo passou, mas, ó Pai, nós temos a certeza, ó Pai,